Então, assim, toda essa volatilidade que a gente vem acompanhando no mercado financeiro é justamente por conta do fluxo de informação. Quando nós estamos no meio do nosso dia a dia, fazendo as nossas atividades, acaba que a gente não dá tanta atenção para tudo que está acontecendo, porque não é todo mundo que acompanha o mercado financeiro 24 horas ou naquele horário, né, das 8 horas da manhã às 18 horas. Agora, como a gente está em casa, a gente fica com a TV ligada, a gente fica acessando mais a internet e a gente fica mais reativo às informações. E no caso do investidor, ele fica mais ansioso. Então, toda essa volatilidade que a gente acompanhou, vem acompanhando nas últimas semanas, em parte é por conta disso. A gente tem muita informação e a gente pega toda aquela informação e a gente não sabe, muitas vezes, condensar do que está lá, o que realmente é importante para nós. Então, assim, a volatilidade do mercado financeiro, em geral, seja no mercado asiático, no mercado europeu, no mercado norte-americano, e aí a gente entra para o mercado brasileiro, está acontecendo porque nós estamos sem uma referência. Quando eu falo nós, são os investidores e os analistas, inclusive, tá? Então, assim, nós não temos uma bola de cristal nesse momento, nós não temos um cenário constante, onde a gente pega os indicadores, um histórico de indicadores, e vai fazendo projeção com base no que estava acontecendo, porque nós estamos num novo momento e a gente não tem um parâmetro para tentar fazer uma projeção certa do que está por vir, porque assim, o que a gente estava olhando no passado não condiz com o que a gente vai ver no futuro. Então, como que os economistas fazem as suas projeções? Pegando o histórico de dados e projetando. Nós vivemos algum momento assim, num período assim razoável de tempo? Não. A gente viveu, isso aí falam da gripe espanhola, falam de situações assim, a gente pode comparar com a crise de 2008? Aí eu já vou entrar nessa questão um pouco mais à frente, mas o fato é que nós estamos sem referência. E aí a gente fica vendo noticiário, e isso eu também queria explicar para vocês, para reduzir um pouco dessa ansiedade, porque a gente abre o Valor Econômico, a gente abre o Estadão, a gente... todos esses Infomoney, a gente olha os bancos gringos, Goldman Sachs, JP Morgan, todos esses bancos que quando a gente vê o nome, a gente fala, nossa, são bancos, né, que são, né, instituições grandes. Se eles estão falando que a economia do Brasil vai cair 3%, 4% PIB, e é o fim do mundo, e os Estados Unidos, uma recessão onde o PIB vai cair, nossa, 5% em 2020. Então, todo mundo vai começando a ficar aflito e isso vai gerando aquela volatilidade no mercado, que ora olha para esse PIB que os bancos grandes estão projetando e ora olha para alguma notícia do setor está olhando para Magazine Luiza, o mercado recupera. Então, a gente fica nesse fluxo de informação e essa falta de referência que causa essa volatilidade. Então, assim, a primeira conclusão que a gente tem muito forte na Veda, e eu venho conversando com o head de renda variável da Veda, o Rodrigo Moliterno, quando o mercado voltar a ter uma referência, a gente deve voltar a experimentar movimentos que apontem para uma tendência um pouco mais certa. Então, assim, a gente não pode falar que a gente já chegou no fim do poço. Então, essa é a primeira resposta que a gente tem aqui. Não podemos falar que chegamos no fim do poço. Nós podemos estar se aproximando? Podemos estar se aproximando. A gente tem uma discussão que é muito importante, que é essa questão do isolamento. Então, assim, a gente tem os economistas agora também estudando ciência e o pessoal falando o que seria melhor da transição do isolamento horizontal, que é o isolamento, né, total, todo mundo fica trancado em casa, para um isolamento vertical, onde só o pessoal que é o grupo de risco fica em casa, e não tem, assim, o que seria o ótimo, porque se existisse isso, a gente já estava vendo nos Estados Unidos, gente. Então, assim, a gente pode ler, eu mesma coloquei na carta mensal para os clientes da Veda, que eu li, fui obrigada, né, a ler alguns estudos, porque os clientes perguntam e eu tenho que ter embasamento para dar as respostas, mas a questão, assim, condensando essa informação para vocês, não existe o ótimo. A única coisa que a gente sabe dos estudos, que é o consenso, é que as economias que ficam
isolamento, elas têm uma chance de recuperação maior depois. Então, o consenso dos estudos é esse. Quem fica no isolamento, quem entra no isolamento antes, depois tem uma capacidade de recuperação mais rápida da atividade econômica. E nisso eu acredito que o Brasil conseguiu, a gente entrou num isolamento, assim, a gente demorou um pouquinho passando o carnaval para entender, né? Porque a gente falou, isso daí está acontecendo na Ásia, de repente chegou na Europa. Não, está na Europa. E quando chegou o negócio dos Estados Unidos e o pessoal que estava viajando nos Estados Unidos começou a voltar para o Brasil e o negócio começou a pegar, enfim. Aí, mas mesmo assim eu entendo que a gente conseguiu, quando a gente olha para os casos na Europa e quando a gente olha também para os Estados Unidos, a gente até que conseguiu não postergar tanto essa quarentena, o que já é uma notícia positiva. Mas a questão é, não existe um consenso do que seria o ótimo, a gente só sabe que esse isolamento horizontal, ele é necessário porque a gente tem um sistema de saúde público que não dá conta, se tiver um surto tremendo, não vai dar conta e vai morrer muita gente. Então, infelizmente, isso é necessário. A gente não vai resolver um teste na área da saúde num momento, você entendeu, de calamidade, num momento de pandemia igual esse. Então, isso não vai acontecer agora. A gente não vai resolver o mundo agora, né? Vai resolver o problema de saúde do Brasil nesse momento. Apesar de a gente estar conseguindo ainda caminhar com algumas questões para contornar essa situação. Então, assim, a gente não vai conseguir testar todo mundo, ter número de testes suficiente para depois a pessoa ir voltando. Então, assim, o que eu entendo a gente tem um setor de autônomos informais, daquele pequeno comerciante, do microempreendedor, que ele vai voltar. E ele já está voltando. Porque quando você conversa no seu bairro, eu converso com a minha manicure, a minha cabeleireira, elas estão me ligando desesperadas. Você não quer vir fazer? A porta fica fechada. Então, assim, esse pessoal, eles vão acabar voltando. Entendeu? Então, assim, você pensar... empresas grandes, elas vão conseguir manter, estão conseguindo se adaptar. Nós estamos aqui via Zoom, fazendo reunião. Então, assim, acho que a gente tem até aí um novo normal aí do que vai ser depois dessa quarentena para as empresas maiores, né? Para o que é pequeno. Porque quando a gente fala pequeno, o pequeno é 360 mil para cima, né? Quem está sofrendo é o pessoal dos 360 mil para baixo. Então, assim, a gente vai ter uma nova realidade. Mas pensar que, assim, vai conseguir manter essa quarentena por muito tempo, deveria, seria bom, mas não vai conseguir manter. Então, assim, por mais que de repente venha no nosso caso aqui o Dória e fale, eu vou estender, esse pessoal vai começar a voltar. Então, assim, eu não entendo que eles vão conseguir estender tanto. Escola vai dar um jeito, universidade vai dar um jeito, as empresas maiores vai voltando, assim, aos poucos, mas estender por muito mais tempo, talvez não vão conseguir. E isso vai gerar, por isso que eu não consigo afirmar para vocês que a gente está no pior momento, porque isso vai gerar um mini caos. Porque quando o pessoal voltar, a gente vai ter de novo, acho que talvez um aumento do número de casos, porque esse pessoal vai estar na rua. Então, assim, a gente vai ter provavelmente aí um mini caos no mês de maio, que é justamente também quando estavam apontando que seria talvez o pico aqui no Brasil. Então, assim, a gente tem uma questão que é muito abstrata quando a gente está falando dessa crise, que é o tempo e está fora do controle. Então, assim, você afirmar que o PIB do Brasil, voltando para o PIB do Brasil, vai ser -3, vai ser -5, assim, chute. Vocês têm que entender que essas... chute, assim, sabe, eu falo porque não é uma coisa muito precisa, porque a gente não tem dados ainda para trabalhar em cima disso. Então, assim, o que a gente tem de dados que a gente acompanha são aquelas sondagens, índices de confiança da Fundação Getúlio Vargas. A gente viu que piorou e tudo mais, mas dado concreto a gente ainda não tem. Não tem como apurar, né, Camila? Exatamente, para a gente fazer uma projeção robusta dessa magnitude. Outra questão, eles são obrigados a projetar. Então, essas instituições, elas têm que estar sempre projetando. Então, assim, eles têm que entregar algum número, e ok, eles estão na função deles. Mas quando você conversa com os outros economistas, aí eu falo economistas de assets, a gente tem conversado com muitos economistas de fundos,
A gente entende, lógico, a gente começou o ano achando que o Brasil ia crescer 3%, e é uma pena, gente, porque assim, tinha tudo para a gente ficar. A gente está falando agora que o Brasil poderia estar crescendo acima de 3%. Mas tem o bombardeio logo no começo do ano, né? Irã, Estados Unidos, aquela confusão. Aí depois, quando começou a estourar essa questão da pandemia na China, infelizmente mudou. E mudou não só para o Brasil, mudou para todo mundo. Isso. Então, assim, as projeções de crescimento, agora, quando a gente olha a pesquisa Focus, que é o que o mercado acompanha, que é o que o Banco Central divulga a mediana das expectativas, está apontando uma contração da atividade econômica ali na ordem de 1,5%, que é razoável pensar que possa ser isso mesmo, tá? Só que a gente só vai entender o tamanho dessa contração quando a gente entender o tempo também que a gente vai ficar isolado. E pensar que, assim, acabou a quarentena, e no dia 23 de abril, todo mundo voltou? Não, porque a pessoa vai demorar para ir para o restaurante, o pessoal vai demorar para voltar a produzir evento, o pessoal não vai sair viajando. Então, assim, a gente tem um setor de serviço que responde por quase 60% do produto interno bruto brasileiro, que vai demorar para se recuperar. Então, assim... Camila, desculpa, só interromper a tua linha de raciocínio, mas eu quero puxar exatamente esse ponto, né? É uma das perguntas que eu estou tendo aí nesses últimos dias, exatamente isso. Vitor, levando em consideração a quarentena, levando em consideração que, né, em algum momento a gente vai voltar, esperamos que seja aí o próximo dia 23 de abril. Quanto tempo a gente teria a nossa retomada, né? E ontem especificamente, eu estava falando com o pessoal que essa retomada ela vai vir talvez aí de uma forma muito segmentada, né? Alguns segmentos numa velocidade diferente da outra. Isso mesmo. E em cima disso, Camila, não sei se você consegue trazer para nós, né, dentro dessa leitura, porque se a gente entender o momento hoje, né, aí cada empresa dentro de uma realidade financeira, do ponto de vista de caixa, mas já começa a trazer alguma preocupação futura, né? E aí quando você traz a recessão econômica, né, que e eu também recentemente eu estava dando aula aí de finanças, eu abri esse boletim Focus para alguns alunos e falei, gente, a gente tem tudo para esse ano ser muito interessante, né, pelo relatório Focus. E aí agora a curva já aponta para baixo. Se a gente colocasse isso tudo dentro de uma mesma, dentro do mesmo, não dentro do mesmo ambiente, mas o que eu hoje, Vitor, né, e nós que estamos aqui enquanto empresários, gestores, o que a gente pode compreender disso tudo, embora a gente não tenha como ter dado fatos e dados reais nesse momento, o que a gente poderia esperar, Camila, levando em consideração essa retomada, né? Cada segmento numa velocidade diferente, cada empresa atravessando esse momento diferente do ponto de vista de caixa. Né? O que a gente poderia observar nesse cenário o qual eu estou trazendo, Camila? Assim, é complicado, né? Porque, assim, imediatamente, eu acho que a gente vai ter uma resposta, infelizmente, via emprego e renda familiar, que, enfim, a gente sabe que essa taxa de desemprego, ela tende a aumentar, porque as empresas que são menores, elas vão ter que tentar se readequar, né, à nova realidade delas. Então, assim, é previsto que essa taxa de desemprego, ela tenha uma elevação, da mesma maneira que a renda familiar vai ficar comprometida, porque a gente, além de ter pessoas que são autônomas, aquela pessoa, talvez, que era CLT, também não vai estar mais empregada. Então, assim, realmente, cada setor, ele vai ter uma recuperação no nível. Então, assim, quando a gente olha para o comércio, a gente tem que ponderar que, por exemplo, as lojas, né, os pequenos empresários que têm as lojinhas na rua, eles vão ser prejudicados. Só que quando a gente olha para uma companhia gigantesca que é listada em bolsa, esse pessoal que tem um caixa ok, que está com uma condição super boa e que tem como passar por essa crise, é outra realidade, né? Então, assim, a realidade é isso que a gente tem que ponderar. O que a gente muitas vezes vê na economia real, no nosso dia a dia,
não é o que vai se traduzir nessas empresas que são listadas em bolsas e em empresas maiores. Então, assim, quando você faz essa pergunta, ela é muito complicada né, de responder, não tem um consolidado, porque a gente tem que olhar realmente de setor em setor, de categoria em categoria, e o que o governo está fazendo, aí a gente entra, eu acho que um pouco nessa questão das medidas que estão sendo feitas para contornar essa recessão. Então, assim, quando eu olho para as empresas grandes, para essas empresas que são listadas em bolsas, essas empresas elas estão capitalizadas e estão com uma situação ok para passar por essa crise. Então, assim, lógico que a gente tem a questão comprometimento da demanda e tudo mais, mas conforme a atividade for retomando, é esperado, você entendeu? Que essas empresas também sofram alguma recuperação. Então, assim, você tem empresas que têm uma condição, uma gestão muito boa, que elas estão num preço tão barato que logo mais, assim, tanto que a gente vê dias que a Bolsa recupera, porque, assim, tem muito investidor, pessoa física, ou, enfim, e que estrangeiro a gente está vendo agora um refluxo, está num outro momento, a gente depois também pode discutir isso. E estão aproveitando para comprar esses ativos, porque sabe que essas empresas têm condição de atravessar e que depois, quando normalizar, essas empresas elas tendem a voltar até o preço dela normal antes do período da pandemia. Então, assim, essas empresas que são grandes, os grandes bancos, as grandes empresas, ok. O que o governo está fazendo agora, nesse momento, para atravessar essa crise, para todo mundo conseguir sobreviver, a gente não vai conseguir sobreviver sem aumentar a taxa de desemprego, sem demissão e sem algumas ficarem pelo caminho. Infelizmente, isso vai acontecer. Mas o que o governo está tentando propor e onde ele consegue acessar, são as pequenas e médias empresas. Então, assim, essas pequenas e médias empresas, eles estão colocando aí, estão tentando proporam, né? Mas, assim, a gente vai ver realmente a efetividade disso nas próximas semanas, porque acabou de passar por aprovação dentro do Congresso, tem a tramitação, e a gente vai ter que ver se realmente isso teve efetividade. Então, assim, estão financiando folha de pagamento e tudo mais. Mas isso chega, como eu ponderei para você agora há pouco, para aquele pequeno e médio empresário, não chega para o cara que tem menos de 360 mil. Então, assim, é muito difícil a gente não pensar numa recessão. Quando a gente fala recessão, são 2 trimestres negativos, né, de PIB. Porque, assim, grande parte da população, infelizmente, não vai ser atendida. Quando a gente estava em 2008, a gente passou pela crise de 2008, que foi um contexto totalmente diferente dessa crise agora, porque lá você tinha um problema de crédito, de banco e tudo mais, e agora é uma outra questão, que é uma questão de saúde, mas os bancos estão ok, estão capitalizados. Então, assim, quando você olha para essa crise de 2008 e quando você olha para agora, a gente tem, acho que, assim, diferenças que são importantes e que a gente vê que a gente vai conseguir sobreviver sem, como que eu posso dizer, sem uma repercussão assim de quebradeira de empresa, porque assim, o que está todo mundo perguntando, as empresas vão quebrar? Não vão quebrar porque as crises são diferentes, não se compara o que aconteceu com 2008 com agora. Só que a questão, assim, essas medidas que o governo está fazendo e que o Banco Central também está fazendo, chegar para a população, essa transmissão é difícil. Então, assim, a gente vê o governo demorando porque o governo não tem espaço fiscal para fazer medidas que nem nos Estados Unidos, para irrigar a população. O governo não tem, a gente vinha numa trajetória de equilíbrio fiscal, onde o governo estava tentando recompor as suas contas, porque o governo estava super endividado, a gente estava com uma tendência de endividamento em relação ao PIB crescente. O que ele estava tentando fazer era balizar essa situação. E aí a gente chega agora num momento de crise sem muito espaço do lado fiscal para o governo amparar a população. Então, assim, o que a gente tem realmente dessas medidas que o governo anunciou de dinheiro novo, essa PEC, esse auxílio emergencial de R$600. Isso é uma das coisas que entra como dinheiro novo. O resto é tudo postergação, é tudo um jeitinho que o governo está dando dentro do orçamento dele, de remanejar as coisas para antecipar e para pausar a dívida. Então, assim, em 2008, a gente tinha um espaço maior do governo para responder à crise. Então, assim, é difícil a gente pensar que a gente vai passar imune, né, por essa crise, porque a gente não tem muito espaço. Camila, desculpa, Vitor.
Não, vai lá, Camila, é um Pedrão. prazer estar aqui com você. Eu acho que é muito bacana essa consciência que você está dando aqui para os nossos empresários. E aí eu fico com uma dúvida. Eu não sou do ramo financeiro, né? Trabalho com gestão de pessoas, mas aí vem esse apavoramento, né? Nessa consciência do que fazer. E escutando muitos economistas, não sei se eu estou certo ou não, tem muita gente dizendo que a crise que nós estamos vivendo é diferente da crise de 98, que foi uma crise de liquidez, né? Tirou o dinheiro do mercado e aí o que fazer para sobreviver? Inclusive, muitas empresas quebraram, muitos empresários não sabiam o que fazer. Então, eles estão dizendo que essa crise, a retomada vai ser mais rápida e de uma forma mais acelerada até, porque nós não entramos nessa crise de liquidez. O dinheiro, né, praticamente paralisou. E o que eu posso perceber desse lado, que as empresas que tiverem um fluxo de caixa, um planejamento, né, um cenário favorável, que previu esse cenário anteriormente, que fez alguma estratégia, vai passar de uma forma meio que ilesa, vamos dizer assim, ou né, com uma... Menos impactada. E depois vai ter um crescimento exponencial. Você concorda dentro das suas projeções em relação a isso? Assim, dizer que vai ter um crescimento exponencial aí depende muito também do setor, né? Porque a gente sabe que essa recomposição da demanda, por conta dessa expectativa, né, de que vai ter demissão, de que a gente tem que lembrar que o nosso trabalho, o nosso mercado de trabalho, um pouquinho menos da metade é composto por trabalhador autônomo, informal, e para esse pessoal a situação é muito complicada. Por isso que, assim, é muito difícil a gente prever que vai ser assim, nossa, exponencial. Aí depende muito do setor para setor. Mas, assim, uma coisa que a gente pode deixar de mensagem aqui é que não tem a ver com 2008, porque em 2008 a gente tinha um problema de liquidez, a gente tinha grandes bancos quebrando, e de 2008 para cá, daquela crise para cá, foi criado no sistema bancário uma supervisão para que isso não acontecesse mais. Então, o que o Banco Central fez há 2 semanas atrás foi justamente relaxar um pouquinho as regras para que os bancos comerciais consigam emprestar mais para os empresários. Então, foi isso que aconteceu nessas 2 últimas semanas. É que a gente falar dessas medidas que o Banco Central fez, elas são muito técnicas, né? Então, assim, muitas vezes a gente acaba não conseguindo explicar muito bem. Mas o que traz tranquilidade é isso, a mensagem é essa. A gente tem um sistema bancário que está sendo irrigado através de afrouxamento de regras pelo Banco Central. Por quê? Porque essas regras elas ficaram mais rígidas por conta da crise de 2008. Então, assim, não estamos naquela crise onde teve uma quebradeira. E sim, quando a gente fala da condição para recuperar, eu acredito que tem recuperação sim, porque na crise de 2008 nós fomos, como eu posso dizer, reativos. Então, as coisas aconteceram e a gente foi correndo atrás. Agora, nessa crise pandêmica, né, como a gente está apelidando, a gente está sendo proativo. Então, assim, a gente está tomando, por mais que pareça que o governo seja lento na tratativa dele... Deixa eu tentar fechar um microfone aqui. Tem algum microfone aberto, gente? Só para não... Aqui, ó. Achei. Pronto. Então, assim, por mais que a gente fale, nossa, o governo ele está sendo muito ruim... Por que o governo demora tanto? Primeiro, como eu disse para vocês, o governo ele não tinha espaço fiscal, o governo estava traçando uma trajetória de equilíbrio. Segundo, o governo ele precisava declarar estado de calamidade para não ter que cumprir a meta, que era um déficit primário ao redor de 150 bi. A outra coisa, ele poderia cair no crime de lei de responsabilidade fiscal. Então, assim, tem várias amarras constitucionais que deixou essa lentidão no anúncio por parte do fiscal. E outra coisa que a gente não pode esquecer, além da gente não ter espaço, se o governo começar a desviar muito do que ele vinha fazendo, isso é ruim para o mercado financeiro. Isso é ruim quando a gente olha para os ativos, porque assim, o nosso mercado, o mercado doméstico, né, ele vinha se aproveitando por conta dessa confiança que a gente recuperou do investidor estrangeiro e das instituições lá fora, de que nós teríamos iríamos alcançar um equilíbrio fiscal. A gente pegou uma situação toda desorganizada, veio uma equipe econômica que estava
estruturando isso, e aí a gente começou a experimentar uma recuperação da confiança na economia brasileira. Então, quando a gente começa, assim, é um movimento que é internacional, tá? Todos os governos, eles estão gastando mais, só que a gente já não tinha espaço para gastar, e a gente tem que deixar claro que a gente vai gastar só para isso, porque a gente já tem um problema, né, de corrupção e de má reputação lá fora. Então, o governo está fazendo isso de uma maneira bem lenta e tentando demonstrar bem. Por conta disso, ele sabe o impacto que isso pode ter depois que essa crise passar, porque essa crise ela vai passar, gente. Então, assim, a questão toda que está trazendo ansiedade e volatilidade é porque a gente não consegue dizer o tempo, porque a gente também está numa situação inédita, onde está todo mundo trancado. Sim. Mas, assim, isso vai passar. Então, assim, provavelmente, daqui 2 trimestres, a gente já vai estar em outra, apesar da gente ainda estar sentindo os efeitos do que a gente está passando, a gente já vai estar numa outra discussão. Então, de repente, a gente vai estar preocupado com a eleição nos Estados Unidos, entendeu? Porque a gente vai estar no momento de eleição lá nos Estados Unidos e vai estar discutindo outro problema. Então, assim, a crise ela vai passar e o governo, quando ele é lento para tomar essas atitudes, é porque, assim, a gente não tem espaço fiscal, infelizmente. Então, eles estão fazendo dentro do que é possível e eles estão preocupados com o futuro, porque eles têm que fazer isso não comprometendo lá para frente, porque se eles começarem a comprometer o orçamento e não explicar muito bem as coisas, aí a gente vai viver uma catástrofe. Aí a gente vai voltar a ter a taxa de câmbio desvalorizar ainda mais do que já está desvalorizando, taxa de juros subindo. Então, assim, tudo é feito dentro do que é possível. É o suficiente? Poderia ser feito mais? Não é o suficiente, poderia ser feito mais, não sei como, porque a gente está numa situação complicada. Tá. Bacana, Camila, essa tua forma de trazer, e eu particularmente penso que o momento atual agora é como se nós tivéssemos passado e ainda tem mais uma onda a passar. Se a gente fosse dar nomes para ela, a gente teria a primeira onda, né, do ponto de vista da pandemia, a onda da aceitação no que diz respeito ao isolamento, né? Uns aceitaram, os outros não vamos entrar nesse julgamento, né, nesse momento. Mas eu compreendo que teve uma onda da aceitação, eu aceitar as medidas, né, impostas por nós. A segunda onda, que é a que a gente está vivendo, está presente nela ainda, talvez seja a onda, se eu fosse dar um nome, seria a onda da adaptação. Portanto, eu precisei me adaptar a partir desse isolamento, né? Sim. E essa terceira onda que virá, que eu penso que a gente já pode começar a navegar nela, é a onda da projeção, né? Embora a gente não consiga afirmar absolutamente nada. E por que eu estou provocando isso? Recentemente, né, agora essa semana, eu tive contato com um documento do Banco Itaú, né, que é uma das principais instituições privadas do país, e ele traz ali, do ponto de vista econômico, a recessão, né, como você afirma, para esse ano, mas para 2021 ele já traz um indicador econômico que na hora que eu tive acesso à informação, eu falei, uau, né, que é isso, né, de onde... E aí um grande amigo meu aqui, o Vitor, ele explicou tecnicamente, ele falou que é o efeito elástico, né, considerado efeito elástico. Eu queria que você abordasse isso para nós, né, Camila? É claro que, ainda que não há como garantir absolutamente nada, e aqui eu quero dizer a todos presentes que depois a gente pode até compartilhar esse documento, né? Sim. Um documento público. Não dá para a gente afirmar que o que está lá é uma verdade absoluta, mas se a gente errar 50% do que está ali, ok. Já está coisa linda, né? Então, eu queria que você trouxesse essa amplitude. Por que o Itaú ele coloca essa informação com viés de crescimento já para 2021, e assim, mesmo vivendo esse cenário tão atípico que a gente está vivendo hoje, Camila? Sim, a gente tem não só o Itaú, a gente tem também economistas de alguns fundos importantes. Ontem mesmo, nós da Veda conversamos com o economista da Verde, do Fundo Verde, o Daniel, que é conhecido por ser otimista, né, e super comprado, no caso do Brasil, e realmente, assim, não é só o Itaú, tem várias instituições importantes que estão otimistas com o cenário para 2021, por quê? Porque, assim, a gente teve essa quebra com essa questão da pandemia.
Se o governo, por isso que é importante que eu bato sempre nessa tecla, não se desviar tanto do caminho fiscal, apesar de ser difícil ter que amparar a população, a gente tem condições de se recuperar sim, porque a liquidez, a irrigação que o Banco Central está promovendo no sistema bancário, fornecendo essas condições, apesar da gente saber que tem essa reclamação da pessoa física, que quando olha para o seu banco não vê a taxa de juros, não tem a prorrogação sem aumento, enfim, tem várias questões que elas tendem a ser corrigidas nos próximos meses. A gente está tendo uma irrigação no sistema bancário e, como eu te disse, a gente tem essas empresas, as maiores empresas, que estão bem capitalizadas e, assim, o estímulo monetário e fiscal que está sendo colocado no mundo dá condições de que, quando a situação for normalizada, quando o comércio reabrir, quando os serviços voltar, quando o autônomo voltar para a rua, tem condições para que a atividade volta, porque a gente está num cenário de juros baixo, de juros, né? Também isso é inédito. No Brasil, a gente está falando que a taxa de juros pode chegar a 3% agora em 2020. Isso tende a beneficiar o consumo. Então, sim, a gente tem condições estruturais que levam nós a acreditar que a gente pode estar falando em 2021, sim, de um crescimento acima de 2%, mas aí também tem um truquezinho. Por que esse crescimento a gente vê 2%, 3%? Porque a gente tem uma questão de base de comparação, né? Como a gente vai vindo de uma base muito mais baixa em 2020, provavelmente, né, por conta dessa retração, quando a gente coloca algum crescimento para 2021, então a gente tem também uma questão de um efeito estatístico aí. Além da questão do potencial do próprio crescimento, sim, por essas questões que eu contei para você, a gente também tem essa comparação estatística, essa vontade de dar esse crescimento maior para 2021. Então, sim, se a gente fizer essa lição de casa correta por parte assim, do governo, se a gente não tiver uma discussão e um clima ruim entre executivo e legislativo que estressa o mercado brasileiro, se o governo fizer, conduzir, coordenar essa política fiscal de uma maneira correta, que não traga uma contaminação para 2021. E quando eu falo, eu acho que o governo, sim, tem que dar dinheiro para a população, olhar depois como que isso vai fazer, mas ele tem que restringir isso de uma maneira muito clara para 2020, para não contagiar anos subsequentes, porque senão traz um problema seríssimo para nós. Então, assim, as condições estão sendo dadas. Isso que tem. Entendi, Camila, sensacional. Então eu particularmente falo por mim, né? Mesmo com todas essas rigidez do governo, né? Dessas políticas fiscais, eu diria que mesmo com esse cenário, eu falo isso por mim agora, é um alívio, mas não um alívio de que eu vou entrar numa zona de conforto. É um alívio do ponto de vista que todas essas ferramentas, todos esses mecanismos, né, nos traz aí uma recuperação um pouco mais acelerada, o que nos favorece para esse indicador econômico. Sim, sim, exatamente. Tá. Quando a gente olha, principalmente, aí vamos falar, tem aquela economia real, como eu te disse, onde o pequeno empresário, o autônomo, todo esse pessoal vai sair prejudicado, porque é uma renda que não tem como se recompor, então tem esse efeito que, no nosso ponto de vista, é momentâneo, porque as condições estão sendo dadas para uma recuperação a partir você entendeu, no trimestre subsequente que esse período de isolamento acabar. E, como eu te disse, aí quando a gente vai para a bolha do mercado financeiro, onde a gente tem essas empresas que estão bem estruturadas, estão bem capitalizadas, aí a gente já, enfim, o mercado financeiro ele vai se recuperar muito antes do que a própria economia real, né? Entendi. Legal. Bacana. Não, sensacional, Camila. Eu quero trazer aqui duas observações do pessoal que está interagindo com a gente aqui. A taxa de juros, né, dos bancos. Isso, aqui, né? Assim, pessoal, o que você pode trazer para nós dessa questão do pego o empréstimo, não pego, já estou mal, acabo de estourar. Como é que é isso, Camila? Assim, eu acho que ainda não tem um alinhamento entre as instituições, porque cada instituição está trabalhando de uma maneira, tá? E aí, do que eu venho acompanhando, do acesso que eu tenho aos eventos que o presidente do Banco Central faz, a notícia é essa,
Eles vão instaurar uma supervisão do que está sendo feito pelos bancos no varejo. Não cabe aqui a gente detalhar essas medidas que o Banco Central fez, porque, assim, é uma chatice, são muito técnicas. Mas o que o Banco Central fez, basicamente, foi aumentar a liquidez para os bancos. Só que os bancos, quando eles vão fornecer isso para a pessoa física, eles se deparam com uma questão que quando você olha para essa taxa de juros, lá tem também, a taxa de juros ela é composta não só pela Selic, mas por alguns outros fatores, como a probabilidade que você tem de dar calote. E os bancos entendem que, nesse momento, a probabilidade do banco, vamos supor, do Banco Itaú, levar um calote da Camila nesse momento de crise é grande. Então, o que ele faz? Ele aumenta esse spread, ele aumenta essa taxa de juros. Então, é isso que a gente está vendo, né? Alguns bancos aumentando a taxa de juros, mesmo com o Banco Central fornecendo condições de ampliação de capital para eles fornecerem empréstimos. Então, o que o Banco Central vai fazer é supervisionar, eles vão tentar instaurar um sistema para supervisionar o que está sendo feito nesse sentido, porque tem bancos que estão fazendo fala assim, você pode postergar em 60 dias. Depende de banco para banco. Tem banco que você vai postergar em 60 dias e você vai fazer com a mesma taxa de juros que você contratou. Tem banco que você vai postergar 60 dias que não vai mudar nada, realmente vai ser uma pausa. E tem banco que você vai fazer isso com uma taxa gigantesca, muito maior. Então, assim, não tem não é linear isso entre os bancos. Então, essa que é a questão, tá mudando de pessoa para pessoa, do perfil da conta que você tem, não tem um alinhamento. O Banco Central ele vai tentar encontrar uma maneira, porque ele quer que essa irrigação que ele fez para os bancos comerciais chegue à população. E, para isso, ele vai ter que supervisionar. Então, nas próximas semanas, ele deve anunciar como que ele vai fazer isso. Legal. Bacana, Camila. Importante a teu ponto de vista. Acho que um outro ponto relevante aqui, e aí você falou no começo dessa enxurrada de informações e a gente fica meio que sem referência, né? A gente está tendo aqui também a questão sinalizada aqui pela questão do BNDES. Sim. E aqui vale a pena reforçar que o BNDES, né, ele é um banco que vai fomentar a parte desse recurso, né? Isso, mas que ele vai canalizar isso, ele vai direcionar, ele vai canalizar pelos agentes financeiros. E aí, de certa forma, você já respondeu, haverá uma supervisão por parte do Banco Central, porque qual que está sendo o dilema de alguns empresários? Poxa, mas na sexta-feira falaram que o BNDES ia liberar 50 bilhões de reais, liguei para o meu gerente e não tem nada lá, né? Então, acho que tem aí uma linha do tempo entre esse recurso virar um produto efetivamente, o critério do próprio banco em ceder esse recurso. Exato. E talvez algum outro elemento aí que você trouxe anteriormente, né, Camila? Exatamente, assim, eu acho que assim, o maior conselho que eu poderia dar quando a gente é economista, é engraçado que a família inteira liga para saber essas coisas, né? Então, assim, o conselho que eu tenho dado é o seguinte: vamos esperar um pouco para que as informações sejam maturadas, até pelos bancos. E assim, dando um relato sincero, eu fui tentar ajudar uma pessoa próxima num banco grande, que era o Banco Itaú. A pessoa tinha uma conta que era uma agência Personnalité, e o próprio gerente ainda não tinha informações de como que funcionaria a renegociação dessa dívida que estavam falando de 60 dias. Então, assim, evitar fazer coisas precipitadas nesse momento, porque, assim, não tem uma linearidade das informações ainda. Porque os bancos estão tentando, assim, a gente sabe que muda de conta para conta, muda do perfil de correntista para correntista. Então, provavelmente, quando a condição que você vai ter não é a mesma condição que o seu vizinho vai ter, não é uma coisa estática, entendeu? Não é a mesma taxa que a Camila vai ter, o José vai ter, é a mesma condição. Primeiro que, vamos partir por aí, isso não vai ser. Tá. E eu aconselharia esperar um pouco mais, porque o Banco Central ele vai instaurar um sistema para supervisionar isso. Então, assim, como também a gente tem ainda mais uma variável, tá? Que é a questão de uma expectativa. O Banco Central ainda pode cortar a Selic no mês de maio. Essa taxa ela tende também a ser um pouco mais beneficiada no próximo mês. Tende a cair também.
Então, assim, é fazer com ponderação e entender que não vai ser uma situação linear, não é igual para todo mundo. Legal, bacana. Acho que isso, a gente vem falando isso repetidamente, né, sobre outros aspectos também, né, o Pedro que está aqui com a gente também, a gente vem insistindo nisso, cuidado com as decisões precipitadas, vamos tomar as decisões de forma racional, cuidado para a gente não se contaminar, né, de uma outra forma que, né, que não seja o coronavírus, enfim, acho que estamos alinhados aí nesse pensamento. Exatamente. E aí, Camila, chegando aqui, talvez aqui num momento mais final dessa nossa interação, você traz isso com muita propriedade, uma linguagem mais técnica disso tudo, né? Como que seria, que tipo de mensagem positiva, né? E aí, fique tranquila, porque não é para você se comprometer, né? Você vai ter a bala de prata. Imagina! Mas, que tipo de mensagem positiva você poderia dar, até pensando nesse relatório que o próprio Itaú formatou, né, pensando em 2021, para aliviar ou para acomodar um pouco mais as nossas emoções financeiras, se é que tem esse termo, né? Para que a gente, como eu disse, a onda da aceitação, agora a gente vive a onda da adaptação, e aí eu quero entrar nessa onda da projeção um pouco mais consciente do que deve vir pela frente. E acho que o fato de estarmos conscientes nos favorece de tomadas de decisões, sejam elas decisões dentro de cada complexidade, de cada impacto que ela vai ter. Mas acho que isso poderia ser um grande caminho para os empresários, para os gestores que estão aqui. Então, como que você poderia nos ajudar nesse sentido aí, Camila? Eu acho que assim, nós na Veda, a gente vem passando muito para o investidor que assim, é um momento que exige parcimônia e cautela na tomada de decisão. Lá a gente está falando para o pessoal em relação principalmente a investimento. Então, assim, lógico que a gente vê o patrimônio diminuindo, só que assim, não é o momento de se desesperar e jogar tudo para o alto, achar que você não vai recuperar. Então, assim, da mesma maneira que o mercado ganha, ele também perde, só que no momento que ele perder, ele tem espaço para se recuperar. Então, assim, é cautela, é paciência. No curto prazo, não adianta esperar que vai ter uma super melhora, que não vai ter nada no curto prazo de melhora. A melhora vai vir, é uma melhora de médio prazo, as condições estão sendo dadas, a gente tem um movimento global de injeção de liquidez por parte de governos, por parte de Banco Central, então está sendo feito isso via fiscal, via monetário, e a gente não tem um cenário de quebradeira institucional, a gente não tem um risco de crédito. Então, por isso que a gente afirma que não é um cenário de quebradeira e que grandes empresas poderiam iniciar, talvez, um movimento de aversão ao risco se elas começassem a quebrar. Essas grandes empresas, elas estão capitalizadas. Então, assim, tentar passar por esse momento com serenidade. Lógico que a gente vai ter uma readaptação no nosso custo de vida. Então, assim, o que a gente puder enxugar, a gente vai enxugar. Então, assim, todas as decisões de gastos, talvez decisões de gastos serem postergadas, né? E tentar proteger o capital, evitando decisões precipitadas. Então, assim, o que a gente puder evitar agora, para passar por esse curto prazo, que vai ser ruim, porque a gente não tem ainda muita noção de quando que isso vai acabar, evite. Mas, assim, tudo está sendo construído pelo lado das políticas econômicas, tudo está sendo construído para uma retomada quando a situação se normalizar. E o que é a situação se normalizar? O comércio voltar a abrir, as empresas voltarem a funcionar, a chance de recuperação é grande. E da retomada do mercado financeiro até de uma velocidade talvez muito mais rápida do que a gente viu em 2008, porque as condições estão sendo dadas. Camila, mas também pensando nessa sua linha de pensamento mesmo, né? Não adianta nada a gente ficar sentado esperando, né? Exato. Eu acho que
é na hora que nós temos que pegar nossa matriz SWOT, olhar os nossos planejamentos estratégicos, né? E criar cenários, vários cenários aí, para que eu possa conquistar, sair disso e até conquistar esse bônus que ali na frente está por vir, não é verdade? Exatamente, porque assim, às vezes você tem até uma dívida da sua empresa, quando a gente olha em nível, né? Vamos olhar para o nível empresarial, o que está sendo feito nesse momento, até para pessoa física mesmo. Às vezes você tem uma dívida lá que você vai conseguir renegociar essa dívida depois no banco, quando houver a consolidação dessas condições que o Banco Central está dando, você vai pegar essa sua dívida, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica, e você vai conseguir renegociar isso. Você vai conseguir, de repente, por mais que você pague uma taxa um pouco mais alta, mas aquela pessoa que vai conseguir ficar 60 dias sem pagar aquela dívida, isso vai dar uma folga para ela, de repente, pagar uma outra conta. Então, assim, as condições, elas estão sendo dadas, a gente tem que ter calma, a gente tem que ser esperto, pegar todo o planejamento e estudar como que a gente pode tirar o melhor proveito do que está sendo proposto. Tem coisas legais sendo propostas, em nível também de crédito bancário, se tiver paciência e não tiver pressa, e você analisar o que você pode ser feito, às vezes você vai sair numa situação até melhor, né? Eu acho que a palavra de ordem é paciência, cautela e tentar usar essa situação da melhor maneira possível, porque você entendeu? De repente, como você se reestruturar e tirar vantagem do que está acontecendo. Eu estou dando 2 dicas, Camila, para os empresários que a gente está falando, que a gente tem que praticar nesse momento 2 As. Primeiro A é antecipar cenários, né? Antecipar previsões, antecipar modelos, antecipar tudo, né? Porque não adianta na hora que você se encontra no cenário querer fazer alguma coisa, tem que antecipar. E o outro A é adaptar, estar sempre aberto para adaptações. E eu acho que a gente vinha numa onda de acomodações, né? Vamos levando. E desse bicho-papão, que não é tão grande assim, mas que se tornou grande, se tornou aí, né, de um modo que está assustando muitas pessoas, porque a gente não estava, planejado para tudo isso, nem adaptado para tudo isso. Exatamente, porque a gente foi postergando, a gente foi na negação, né? Na verdade, é isso que aconteceu. A gente foi numa negação, não, é só lá fora. Então, a gente vinha nesse processo de negação e isso acabou prejudicando bastante a gente, né? Então, é como você falou, é antecipar mesmo, talvez dar uma enxugada, postergar algumas decisões e não contar que isso vai passar logo no curto prazo, entendeu? Então, dependendo do ramo que você tá, entender que vai ter um tempo de recuperação da demanda, mas que tem condições para ela acontecer, só que não tão rápido. Então, trabalhar com essa realidade, não com a negação, né? Muito bacana. Muito bacana. Um grande empresário, Flávio Augusto, aí, que é um dos mais renomados em relação a empreendimentos, ele estava dizendo que ele está se preparando cenários para ficar de um modo fechado de 3 a 6 meses. Ele falou assim, é o pior cenário que nós temos, mas eu tenho que me preparar para isso, porque pode acontecer e minha empresa não vai, meus empreendimentos não vão falir, porque eu vou estar preparado e adaptado para conseguir sair dessa. Então, é o que eu digo sempre, não dá para ficar aí parado, se lamentando, chorando, porque isso é uma crise que você disse, é mundial, e todos estão, né, juntos no barco. Então, a solução também não vai vir amanhã. Então, vamos olhar para o momento, para o presente, e vamos embora, porque o que eu falo, quem move a grande economia dos grandes países somos nós, pequenas e médias empresas, que movimentam tudo isso. Então, a força está nossa aí em olhar para esse futuro e um futuro promissor. Exatamente. Muito bacana. Acho que, né, em cima do que o Pedro está falando também, né, até teve um comentário aqui, acho que a gente, nesse momento, a gente tem que continuar produzindo, né? Claro que não é o produzindo na pretensão de que as coisas estão iguais como estavam há 15, 20 dias atrás. Mas é pensar, reestruturar o meu modelo de negócio, aproveitar esse momento. Então, produzir de alguma forma, né? E é bacana, se a gente fizesse uma analogia numa das suas falas, Camila, como se o mundo, né? Como se nós estivéssemos numa velocidade muito, muito dando passos, tomando decisões, faz isso, depois a gente vê o que acontece, vai. Então, quando a gente conecta essa velocidade nessa diminuição de velocidade momentânea agora,
significa dizer, talvez, que eu não preciso ficar paralisado. Eu posso continuar produzindo e dando os passos, mas que esses passos talvez vão ter que ser um pouco mais cuidadosos, né? Lentos. Pelo menos nesse momento, exatamente. Mais passos lentos. Eu acho que assim, é um momento que a gente assim tem que talvez pegar e analisar. Assim, eu falo, grandes empresas já estão começando a estudar, porque assim, esse trabalho de home office está fazendo gerentes de grandes empresas se questionarem da quantidade de funcionários que tem dentro da empresa, começando a se questionar também, assim, como que pode ser mais produtivo, talvez, a pessoa trabalhando em casa e não usando ambiente fixo, um ambiente, né, lá físico. Então, assim, tem várias questões, essa que ela está colocando, está impondo para a população uma nova maneira de pensar. Então, assim, nesse momento que a gente está meio de mãos atadas, sem ter o que fazer, porque no dia a dia a gente só fica tocando. Então, assim, vamos aproveitar esse momento para analisar, né? E ver como que pode se reinventar. E também, quando fala assim, a grande parte das perguntas que veio taxa de banco, eu uso. Gente, vê com cautela, pega as informações. Você tem uma conta no Bradesco, procura no Itaú, procura no Banco do Brasil, procura em todos, entendeu? Então, assim, a gente está com tempo para isso. Então, assim, consulte todos os bancos, todas as linhas de crédito, não faça nada nessa semana, espera, como eu disse, assim, faz isso se você tem, lógico, a possibilidade, não tiver uma urgência, estuda isso, né, com um pouco mais de cautela para você tentar fazer isso no momento mais oportuno, porque de repente você tem até uma oportunidade aí de remanejar uma dívida sua e que te cria condições para, de repente, algum outro investimento. Então, assim, sempre de uma crise a gente pode tirar alguma oportunidade, sabe? Assim, de momentos ruins a gente... É a mesma coisa que eles falam de relacionamento, você tem que tirar aquilo que teve de ruim para não levar para o próximo. A crise é a mesma coisa com a sua empresa. Tira o que tem de pior agora, tenta entender e produzir isso, sabe? Jogar para frente. O que você pode mudar daqui para frente? O que você pode tirar do que está sendo oferecido pelo governo, pelos bancos? Tentar usar isso a favor, né? Muito bom, muito legal, Camila. Eu falo por mim, a gente poderia ficar aí o resto da tarde conversando com você. Com certeza, que é um tema legal. É um tema muito interessante, eu particularmente gosto bastante, mas o objetivo principal aqui é de trazer um pouquinho aí essa calmaria, né? Não calmaria de ficar calmo, mas trazer aí uma orientação do ponto de vista econômico, e você trouxe isso com muita propriedade, né? As ações estão sendo feitas, né? Talvez esse foi o meu aprendizado. As lições por parte do governo, elas estão sendo feitas, mas respeitando o momento atual, mas também respeitando a recuperação. Então, não adianta também sair fazendo... Né? Da mesma forma que você está falando, tomem decisões com cautelas, o governo ele também é uma organização. Então, ele também está tomando as decisões com cautela para não comprometer o médio e longo prazo. Né? Porque senão esse curso, né? Senão eu gosto de usar um termo assim, é como se a solução virasse um problema lá na frente, né? Então, exatamente, porque se ele não fizer, não conduzir isso com muita parcimônia, clareza, de maneira estruturada, isso prejudica a gente lá na frente, inclusive com custo de crédito lá na frente. Lá na frente a gente vai precisar pegar dinheiro emprestado, taxa de juros vai estar de novo lá para, você entendeu? Lá no céu. Por quê? Porque o governo não fez um trabalho correto e aí a gente acabou tendo que elevar a taxa de juros para a população. Então, assim, é bem colocado isso. Acho que a lição é essa. A gente fica com uma impressão muito ruim, mas, assim, né, a nossa condição nesse momento como país emergente e país que não tem um grau de investimento, né? Não tem um selo de qualidade. Então, a gente tem que se lembrar disso, né? Que dentro das nossas possibilidades de um país emergente sem grau de investimento, a gente até que está bem ok. Verdade. Então, agradecer você mais uma vez, né, a todos que se dedicaram um pouco aí, agradecer ao Victor Zuliani, que nos conectou, né, e promoveu esse momento aqui muitíssimo valioso. E aí eu quero deixar obrigada a vocês pelo convite, eu estou muito feliz. Quando vocês quiserem, a gente pode marcar um bate-papo novamente para a gente ir acompanhando essa situação.
Espero que no próximo bate-papo a gente tenha notícias aí mais otimistas e que a gente já esteja num momento de recuperação. E é isso, eu acho que assim, a mensagem, eu não estou querendo falar para ninguém que a gente não está passando por um momento ruim, nós estamos passando por um momento péssimo. Mas eu estou querendo abrir os olhos de todo mundo, que existem oportunidades de se recriar. Aproveitem essas oportunidades e tentem tirar o melhor. O melhor, porque assim, as informações no sistema bancário, elas ainda estão confusas, mas elas tendem a se linearizar e vocês, de repente, podem tirar vantagem disso. Então, assim, estamos num momento ruim, mas vamos tentar tirar o melhor possível desse momento, que eu acho que a linha é por aí. Sensacional, Camila, sensacional. Então, deixar aqui uma frase que eu estava lendo o livro ontem. Eu já tinha lido esse livro e veio ontem de novo e me destacou muito para esse momento, né? Esforço temporário, resultado permanente, né? Isso então, acho mesmo. que cada um de nós aqui vai ter que mas que o nosso resultado seja médio, longo prazo e principalmente um resultado permanente, um resultado consolidado, né? um resultado sustentável, porque também não adianta a gente ficar o efeito serrote que a gente fala, que isso não há planejamento e muito menos coração que aguente isso, né, Camila? Exatamente. Legal. Mais uma vez agradecer você, Pedro, muito obrigada. Paulo, todos que estão aqui com a gente. Obrigado mesmo aí por essa oportunidade, por essa confiança. Espero aí que a gente tenha... E parabéns, viu? Gostaria de parabenizar você e o Pedro por conseguir reunir tanta gente aqui do nosso interior. É muito legal esse bate-papo, agradecer a Camila, né? Falar para vocês contarem com a gente, o que vocês precisarem. Nós somos um escritório de investimentos. A gente tem a nossa sede lá em São Paulo, mas a gente tem uma filial aqui em Sorocaba, a qual eu sou responsável. Legal. Então, contem com a gente para esse momento, para dúvidas e para mais bate-papos como esse, porque foi muito bom. Parabéns. Legal. Muito obrigada, mesmo. Pessoal. Obrigado, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Se protejam. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu.